Seja bem-vindo para esse vídeo, e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate 1 a 1 entre Fluminense e Juventude. Jogo que assim não tem muito o que falar, é um grande tropeço do Fluminense. Não dá nem para dizer que fez uma partida ruim, mas o Fábio acabou entregando o gol pro Jadson, né, o volante do Juventude, ex-Cruzeiro, ex-Fluminense mesmo. E acabou decretando esse empate 1 a 1. Então vou fazer a análise completinha aqui desse jogo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, tá aqui já o 1 a 1. Só queria destacar antes algumas coisinhas. Primeiro, já foi postado a análise do título do Al Hilal na Copa do Rei Saudita contra o Al Nassr, o título da Champions do Real Madrid contra o Borussia. Vou fazer a análise desse empate. Ainda vou fazer a análise da vitória do Botafogo contra o Corinthians, da goleada do Flamengo contra o Vasco e da vitória do São Paulo contra o Cruzeiro. São jogos a serem postados hoje aqui no canal, beleza? Além disso, já foi criado a área de membros do título da Liga Europa, da Atalanta, e do título da Premier League do Manchester City. Então, quem quiser ver a análise completinha, é só entrar na área de membros que está aqui embaixo, é um valor bem barato, acho que é uns R$10. E eu fiz a análise de jogo por jogo da competição inteira da Atalanta na Liga Europa e da Premier League inteira do Manchester City. Todos os jogos, então, quem quer ter uma análise mais detalhada desses títulos, o link está aqui embaixo. E aí eu passei escalação por escalação, estatística de todos os jogos. Então dá para entender bem o padrão de cada equipe. Para quem quiser, o link está aqui embaixo. Enfim, vamos lá. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo foi do Marcelo. Gol de pênalti, o Martinelli, que o Felipe Melo tinha machucado, né? E aí o Martinelli, que já tinha até começado de volante, mas teve espaço para chegar mais na frente. Ele cava o pênalti e o Thiago Conte, que fez o pênalti, cara, ele tentou tirar, mas ele coloca o corpo para trás e o pé para frente. Aí o que adianta, cara? Então ele fez o pênalti, por mais que tentasse disfarçar. E aí o Marcelo bate bem, cruzado, rasteiro, faz o gol. O Gabriel quase chega, o Gabriel é ex-Curitiba, né? Mas não chega, faz ali 1 a 0. Momento em que eu diria que o Juventude estava bem no jogo, tá? Eu diria que os 10 primeiros minutos bem decepcionante do Fluminense, que eu imaginava uma pressão grande para ir em busca do placar, mas não, nos 10 primeiros minutos o Juventude começou melhor. O Lucas Barbosa teve um lance que ele estava impedido, mas ele já deu 2, 3 chutes em questão de uma única jogada, bola na trave e tudo, que estava um pouquinho impedido. Mas enfim, o Juventude começou bem melhor na partida, aí o Fluminense foi equivalendo, existe? Equilibrando a partida. Acho o pênalti, faz 1 a 0. Vai para o segundo tempo, momento em que o Juventude não estava bem no jogo, tá? Tava um jogo se desenhando para esse 1 a 0, talvez o Fluminense ampliando para 1-2, um segundo gol, né? Mas aí o Fábio erra na saída de bola, o Jadson foi muito bem, ele ameaça ir para a esquerda, vai para a direita, antecipa o passe do Fábio e aí faz um gol que é bizarro ver em um nível tão alto, né? Mas é o risco a se correr fazendo uma saída assim. E ele naquele momento é muito mérito do Jadson pela marcação inteligente, que muito jogador vai só para fazer o dele, vou evitar que o passe chegue nesse cara. E o Jadson não, foi fechando o passe do cara, quando percebeu que o Fábio ia dar um passe para outro jogador, antecipa o passe e faz o gol. Então, mérito completo para o Jadson e lógico, a culpa desse empate vai cair em cima do Fábio, não tem para onde fugir. A culpa é dele, cara. Eu sei que é difícil dar a culpa para um único jogador, mas você vai falar que a culpa é de quem? O Fábio errou o passe e não tinha nem como defender ali outro zagueiro, outro jogador do Fluminense salvar. Então a culpa desse empate, pelo menos do gol do Juventude, vai toda na conta do Fábio, não tenho o que falar. A culpa nos jogadores do Fluminense talvez vai em não ter produzido outro gol. Mas o empate, por ter tomado o empate, é culpa do Fábio. Não tem pra onde fugir não. Enfim. E aí ainda entrou o Eric Popó, depois ele é expulso de um jeito bizarro, cara. Primeiro ele para um contra-ataque, leva o primeiro amarelo, beleza. E o segundo ele dá aquele toquezinho pra bola pra longe, leva o segundo amarelo e é expulso. Cara, é uma expulsão tão burra, mano. Mas é muito burra. Poderia ter comprometido um resultado tão bom como foi esse do Juventude por uma coisa tão besta. Parece muito com... Eu fiz a análise também do Al Hilal e Al Nassr, né? Duas expulsões muito bestas lá também. Uma o cara vai encarar o jogador do Al Nassr, o Al Bulair, né? O jogador do Al Nassr se joga e ele é expulso. E depois o Coulibaly deixa o pé no goleiro, leva o segundo amarelo, é expulso também. Os caras nesse final de semana tava assim, meu Deus, cada expulsãozinha. Mas enfim. Destaques aqui do Fluminense, o Fábio abaixo, né, por ter comprometido no gol do Juventude.
O Felipe Melo saiu machucado. O Marcelo fez um grande jogo, fez o gol dele, produziu boas jogadas. Vem em uma fase muito boa, talvez o melhor momento da temporada do Marcelo. Vem de jogos em sequência fazendo gol, jogando muito bem. O Marquinhos até tentou criar uma coisinha ou outra mais discreto. O Martinelli foi bem. Aqui foi o Alexander, foi discreto também. O Ganso teve bons passes, né? Mas regular. O Keno discreto. O Cano discreto. O Arias discreto. Entrou ainda o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, que estava cansado. Entrou o John Kennedy, deu uma movimentação interessante. Entrou o Renato discreto e o Thiago Santos discreto também na zaga. Um jogo baixo do Fluminense, tá? E aí do lado do Juventude, o Jadson, né? O gol só sai graças à marcação dele, foi muito bem. Acho que é isso, cara. É porque a coletividade do Juventude que foi importante. Vai muito mérito na marcação do Jadson mesmo. Depois entrou ainda o Luiz Oyama, né? Volante ex-Botafogo. O Gilberto no ataque. O Rio do ex-Grêmio, ex-Bahia. O Mandaca para outro ponto também. E o Popó que tinha sido expulso. Estatística: 17 chutes do Fluminense sendo 4 a gol. É uma média muito baixa, cara. Aproveitamento baixo de finalizações. Basicamente só a cada 4, 5, uma ia no gol. E 2 do Juventude, sendo 3 a gol, também aproveitamento baixo. Basicamente a cada 4, só uma ia a gol. Posse de bola, 63% para o Fluminense, 37% para o Juventude. Natural, Fluminense em casa, Diniz, Maracanã, é o que se espera. Faltas, 13 do Fluminense tendo 2 amarelos, 19 do Juventude tendo 2 amarelos e o vermelho. Escanteio 5 a 3 para o Fluminense. Com esse resultado, o Fluminense na 15ª colocação, com 6 pontos. Juventude na 14ª colocação com 6 pontos. A questão é, o Juventude tem 2 jogos a menos ainda. Então é realmente um início de temporada no Brasileirão horroroso do Fluminense. Você parar pra pensar que o Juventude com 2 jogos a menos ainda tá na frente do Fluminense, é bem preocupante, cara. E é porque se a gente olhar pra baixo ainda, em relação ao Fluminense, o Cuiabá tem 2 jogos a menos. O Vitória tem 1 jogo a menos. O Goianiense tem 1 jogo a menos. E o Criciúma tem 3 jogos a menos. Então, pelo início de campeonato, o torcedor do Fluminense tem que ficar preocupado com rebaixamento, tá? E são resultados que, assim, empatou em casa com o Galo depois de abrir 2 a 0. Era para ter vencido. Se vence, estaria falando de 8 pontos. E agora também outro empate que era para ter vencido. Se vence, estaria falando de 10 pontos. Com 10 pontos ali em 8ª, 9ª colocação, 10ª colocação, ninguém ia estar falando nada demais do Fluminense. Mas chega nesses momentos assim e perde pontos bestas, cara. Já é o segundo jogo seguido em casa, né? E tropeça, porque foi em Cariacica o jogo contra o Galo, mas era mando de campo do Flu. Então tropeços que podem fazer falta lá na frente e que colocam o Fluminense lá embaixo na tabela, nesse início de campeonato. Ainda mais contra um Juventude que ficou tanto tempo sem jogar, o Fluminense conseguiu empatar em casa. Enfim, muito mérito do Juventude, mas o Fluminense não pode se dar o luxo de perder ponto em casa contra o Juventude. Para fechar então o craque da partida para mim, do lado do Fluminense eu destacaria o Marcelo e o Martinelli, e do lado do Juventude o Jadson. Para mim disparado melhor, o Zé Marcos e o Danilo Bosa também foram muito bem, mas para mim o Jadson é o craque da partida, tá? O cara marca bem no meio de campo, não deixou quase nenhum desses atacantes se destacar. Ainda faz o gol, roubando bola lá na frente. Um resultado espetacular para o Juventude. Então, para mim, o craque da partida foi o Jadson, beleza? Foi esse o vídeo. Gostou, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você quem foi o craque da partida. Valeu e falou.